Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição, desta feita lição de número 6 da nossa revista CPAD, com um tema bastante sugestivo, ao qual nos propomos a falar nesta lição, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição de número 6. Texto áureo está lá em Isaías, capítulo 6, verso 8, ao qual diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Para quem não nos conhece, eu sou o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus em Itaipava, bairro do Gentil, número 100, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E gostaria desde já lançar um desafio. Se você ficar conosco até o final deste vídeo, é porque você gostou do conteúdo. Se gostou do conteúdo, peço para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas, de que você vai amar o conteúdo, porque é a palavra de Deus e ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nos ajude a estarmos levando esta palavra. Pois bem, nós vamos falar de forma bem pragmática e concisa sobre esta lição, porque a lição é prática, a lição é vida, e a palavra de Deus de igual forma é vida e é prática. Vamos estar falando sobre oração, sobre contribuição e sobre fazer missões. Esta é a proposta da lição de número 6. Pois bem, vamos dar um exemplo, fazer uma analogia. O Brasil é o país do futebol. Infelizmente, é o país do futebol. Bom seria se fosse o país da oração. Bom seria se fosse o país da consagração. Bom se fosse o país da palavra. Mas é o país ao qual muitos dizem que é o país do futebol. E, por sermos um país do futebol, estamos usando essa analogia porque é algo que todo brasileiro vai entender bem. Por sermos um país do futebol, nós estamos familiarizados com os clubes de futebol. Cada um tem o seu time, alguém tem o Botafogo, outro tem o Flamengo, outro tem o Vasco, outro tem o Fluminense e outros times de futebol espalhados pela nação afora. E um clube de futebol, para ser campeão, ele depende de muita gente envolvida, ou seja, ele precisa de jogador. Só que um jogador não ganha um título sozinho, ele precisa do torcedor. O torcedor também não faz um clube de futebol sozinho, precisa do sócio torcedor, precisa de um presidente do clube, precisa dos funcionários, precisa de uma sede. Então, uma série de coisas envolvidas para se fazer um time vencedor. Neste sentido, nós podemos dizer que a Igreja de Cristo, ela também é um grande time vencedor. A igreja é composta por pastores, presbíteros, evangelistas, membros, diáconos, diaconisas, missionárias, e todos contribuem de alguma forma para o crescimento da igreja. E a igreja, sendo um time vencedor, ela tem uma grande missão. Para ela conseguir o seu objetivo, a Bíblia diz que a igreja tem uma grande missão. E qual é a grande missão, o grande comissionamento da igreja? A grande missão da igreja não é promover congressos, como alguém pode pensar. A grande missão da igreja não é trazer um cantor famoso para os cultos, como alguém pode pensar. A grande missão da igreja não é trazer um pregador renomado para pregar nos púlpitos, como alguém pode assim inferir também. Então, qual seria a grande missão da Igreja de Cristo? A grande missão da Igreja de Cristo é ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas como que eu faço isto? Esta é a grande pergunta em questão. Como eu vou e prego o Evangelho a toda a criatura? Alguém pode pensar assim: isto é muito fácil. É muito fácil ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Eu vou lá e coloco o missionário no campo e ele vai pregar o Evangelho do Senhor. Parece fácil colocar um missionário em campo para que ele possa pregar o Evangelho. E ele vai lá e vai pregar o Evangelho. Mas a pergunta que eu me faço: um missionário é um ser humano como eu e você. O missionário
por ser um ser humano como eu e você, ele tem as suas necessidades básicas, elementares, fundamentais. Um missionário precisa comer no campo. O missionário, ele precisa de ter uma moradia, um teto em campo, fazendo a obra do Senhor. O missionário em campo precisa de vestimenta para se vestir. Então, o missionário, ele tem necessidades como eu e você, que estamos do lado de cá, podemos dizer assim, como eu e você as temos. E como manter um missionário em campo? Quando eu usei a analogia do time do futebol, agora vamos estar entendendo a analogia do time vencedor. É, nós iríamos passar que um jogador ele não entra em campo sozinho. Ele precisa de todo um time envolvido. Ele precisa do técnico, da torcida, ele precisa do sócio torcedor e todos juntos ganham aquele campeonato. Nesse sentido, um missionário em campo não faz nada sozinho. Ele precisa de toda uma infraestrutura para que ele possa estar em campo pregando a palavra. E o texto de Isaías, o texto áureo, ele é bastante envolvente, porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? E o profeta responde: Senhor, eis-me aqui. E a pergunta que eu quero lhe fazer: você tem respondido ao chamado? E alguém pode se perguntar: mas eu não tenho tempo, eu não sei falar, eu não prego como fulano de tal, eu não tenho a capacitação de fulano de tal. Mas isso é apenas uma mera desculpa, porque quando o assunto é missões, todos podem fazer missões de alguma forma. Talvez você não saiba, por vezes, falar tão bem, mas eu acredito que você saiba orar. E a oração é fundamental para quem está em campo fazendo a obra do Senhor. E você pode se perguntar: a oração é fundamental para missões? Sim. Sem oração não se faz missões. A Bíblia fala em Atos capítulo 12 que enquanto Pedro estava pregando, fazendo a obra, ele fora preso e tendo sido preso, a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. O que preservou a vida de Pedro fazendo a obra foi a oração da igreja. Aí, enquanto a igreja intercedia, Pedro fazia a obra do Senhor. Nesse sentido, o missionário em campo, na África, no Oriente Médio, em vários países espalhados pela face da terra, um missionário brasileiro, ele precisa da nossa intercessão aqui no Brasil, porque sem ela talvez vai ficar muito difícil dele fazer a obra lá. Ele precisa de munição espiritual para fazer a obra. Então, como é que eu faço missões se eu não posso ir? Eu posso primeiro orar. Este é o primeiro ponto. E qual é o segundo ponto? Se eu não posso ir, eu posso orar, mas o que mais eu posso fazer? Eu posso também contribuir financeiramente com o missionário em campo. Como assim? Por vezes o culto de missões nem sempre é bem visto na igreja. Por vezes o culto de missões é o culto mais vazio que nós temos na igreja, mais esvaziado que nós temos, porque as pessoas vão para o culto de missões porque eles querem ver um bom cantor, querem ver uma boa palavra, mas um culto de missões geralmente nos conscientiza que nós devemos contribuir para quem está em campo, para quem está fazendo a obra. E tudo, irmãos, precisa de dinheiro. Se você está aí na sua casa, é porque você está tendo condições de se manter por causa do seu trabalho e você ganhou lá o seu dinheiro. Se você está vestido é porque você tem dinheiro para comprar a sua roupa. Se você está comendo é porque você tem dinheiro para comprar a sua comida. Se você está pagando a escola dos seus filhos é porque você tem dinheiro para pagar a escola dos seus filhos. Tudo precisa de dinheiro, nada é 0800. Alguém pensa assim: ah, isso é 0800. Nada é 0800. Alguém sempre vai pagar a conta. E Cristo, por mais que para nós a salvação seja de graça, ele pagou uma conta altíssima. Pagou com sangue, o seu próprio sangue. E a nós cabe, nós, de certa forma, ir anunciar esta palavra. E de que forma nós vamos anunciar esta palavra? Orando e contribuindo financeiramente. Como eu posso contribuir financeiramente? Com aquilo que Deus tem lhe dado.
seja com R$ 5, seja com 10, 15, 100, 1000, ou glórias, que seja aquilo que o Senhor tem lhe dado condições. De pouco a pouco nós vamos mantendo muitos em campo e o Senhor vai dando o crescimento. Mas a pergunta do Senhor era muito profunda: a quem enviarei? E o profeta respondeu: Senhor, eis-me aqui. E todos nós somos voluntários para missões. Talvez você não possa ir, mas você pode contribuir. Talvez você não possa ir, mas você pode orar. Talvez você não possa ir para tão longe, mas isso não te impede de abrir a boca e falar desse evangelho do Senhor. A quem enviarei? O Senhor ainda faz essa pergunta para nós. A quem enviarei? Que nós sejamos voluntários na obra, estejamos prontos para fazer missões, seja contribuindo, seja orando ou seja indo a campo, sempre preparados para fazer missões. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosa em Cristo Jesus. Seja voluntário, faça a obra, seja um missionário. De alguma maneira, ajude a obra do Senhor a prosperar. Não existe 0800. O Senhor pagou um preço muito caro para ficarmos de braços cruzados ou para ficarmos de boca fechada. É tempo de ser voluntário. E nesta obra sempre tem vagas e o Senhor conta com a sua vida. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em Cristo Jesus.